No vídeo de hoje vamos falar sobre como é que nós podemos fazer com que a vida diga sim para os nossos objetivos e fazer com que tudo aquilo que nós desejamos, ou pelo menos aquilo que é mais importante, seja concretizado. A verdade é que nós temos pouco mais do que 80 anos de vida e nós devemos usar esse tempo de vida para fazer com que aquilo que nós desejamos viver se torne uma realidade. Caso contrário, corremos o risco de chegar ao final da nossa vida e pensar: eu gostaria tanto de ter feito isto ou aquilo e não tive a oportunidade, ou não consegui concretizar aquilo por falta de vontade ou até de esforço. Nós não queremos que isso aconteça e por isso, se tu pensares nos teus principais objetivos, eu diria que 2 ou 3 objetivos grandes para a tua vida, podendo-se desdobrar em coisas pequenas. Eu sei que tu queres muito concretizar esses objetivos e é por isso que, neste vídeo, eu quero-te apresentar o caminho para o conseguir. Para isso, eu li este livro, que é o Pense e Fique Rico. Na verdade, eu li também em versão Kindle, eu complementei as duas coisas e retirei muitas ideias sobre como é que nós realmente podemos atingir aquilo que é a nossa definição de sucesso. E por isso, eu vou aqui comentar algumas das ideias do autor, do Napoleon Hill, que te vão permitir organizar as tuas ideias e ter alguma clareza relativamente a este assunto de concretização dos teus sonhos. No entanto, eu gostaria de dizer que este assunto não surgiu à toa. Eu tenho vindo de uma sequência de vídeos do canal em que eu falo da minha história, que eu tirei um curso que não gostava, que eu exerci a profissão de enfermeira durante 5 anos, tenho alguns vídeos em que eu falo sobre isso e em que eu falo porque é que eu desisti de ser enfermeira. Se tu és nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, eu falo de desenvolvimento pessoal e profissional. Se tu te interessas por esses temas, podes já subscrever o canal, se assim o entenderes. E se tu já me segues aqui há mais tempo aqui no canal, tu sabes que eu sou uma jovem de 26 anos que estou à procura do meu rumo de vida, que recentemente terminei, como eu disse, uma profissão, uma carreira e agora estou a tentar concretizar aquilo que é o meu objetivo, que é fazer dinheiro com o digital, criar um negócio aqui no digital e poder também viver as minhas coisas, as minhas viagens e concretizar os meus sonhos. E este livro foi um dos responsáveis para eu ter mais clareza de como criar esse plano para o conseguir. Antes de começar a apresentar os vários pontos, eu penso que estão divididos em 5 pontos e eu gostaria de dizer 2 coisas muito importantes. A primeira é que não importa aquilo que os outros desejam para ti. Ou seja, não importa se os outros te desejam mal ou se os outros não concordam com aquilo que tu queres para a tua vida. Aquilo que tu efetivamente vais viver é aquilo que tu desejas e aquilo que tu achas possível de ser realizado. Ou seja, tu podes desejar muito uma coisa, mas se não achares que aquilo é possível de ser realizado, isso não vai ser realizado. Por outro lado, tu podes achar que é possível, mas não desejar isso, e então isso também nunca vai ser realizado. Essas são as 2 condições principais para que algo se concretize, e não a vontade dos outros. Muitas vezes nós apoiamos-nos em desculpas, e aí eu entro no segundo ponto, para não fazer algo que está ao nosso alcance fazer para conseguirmos aquilo que queremos. E uma dessas desculpas é porque os outros não me apoiam, porque eu não tenho apoio de ninguém. E quando tu passas a maioria do teu tempo, e eu não falo só por ti, eu falo por mim, que eu fazia muito isso, à procura daquilo que pode dar errado ou daquilo que não está a teu favor, porque vai haver sempre coisas que não estão a teu favor. Em vez de procurar por coisas que tu tens a teu favor e que tu podes desenvolver, tu estás a fazer o sentido contrário àquilo que é o alcançar os teus objetivos. Estás a afastar-te cada vez mais, entendes? Porque tu, ao invés de estares a desenvolver a versão de ti que tu acreditas ser capaz, potencializando aquilo que tu realmente és boa a fazer, tu estás a colocar a tua atenção, porque querendo ou não, tu pensando sobre as coisas, estás a colocar a tua atenção sobre aquilo que não tens, seja apoio, seja recurso, seja o que seja. Então, começa a pensar, e isso é um esforço, eu sei, mas começa a te focar mais naquilo que tens e não naquilo que não tens. E aqui eu já entro no primeiro ponto, que dinheiro, fama, reconhecimento, felicidade podem ser de todos aqueles que estão preparados e decididos para receber tais bênçãos. Ou seja, tu nunca vais receber algo que tu secretamente desprezas. Se tu achas que todos os ricos são arrogantes, pessoas maldosas, pessoas que estão aqui para prejudicar os outros, tu nunca te vais tornar rico.
Se tu achas que toda a gente que trabalha com a internet ou vende cursos na internet são os aproveitadores e os golpistas, tu nunca te vais tornar um infoprodutor, porque tu acreditas que aquilo é errado. Então, se tu desprezas aquilo que tu te queres tornar, já está aí uma barreira para que tu te tornes isso, porque ninguém quer se tornar aquilo que odeia ou aquilo que pensa mal. Então, muito cuidado com aquelas crenças que estão enraizadas na tua cabeça, que por vezes parecem inofensivas ou até invisíveis, em que tu comeces na tua cabeça a criticar alguém que está a fazer algo parecido com aquilo que tu queres e que estás, na verdade, a colocar uma barreira enorme ao teu objetivo. Entrando agora no segundo ponto, Napoleon Hill diz que o poder que pronuncia o sucesso é o poder da mente. Como fazer com que a vida diga sim em vez de não para os seus planos. Então, basicamente o que ele diz é que não basta desejar algo, porque desejar, muita gente deseja. É preciso, com o poder da mente, passares a acreditar que aquilo que tu desejas é possível ser concretizado por ti. Eu disse aqui há tempos num vídeo, e é engraçado ver como o meu pensamento às vezes vai alterando e evoluindo, e faz parte, que para tu, de certa forma, manipulares o teu cérebro a acreditar que aquilo é possível, basta tu olhares para pessoas que fizeram aquilo e te inspirares nelas e dizer, se elas fizeram aquilo, então também é possível para mim. No entanto, entramos aqui noutra coisa ainda mais complexa, que é, tu podes achar que aquilo é possível de ser concretizado, mas que aquilo não é possível de ser concretizado por ti. Vamos a um exemplo básico. Imagina que tu vês um exemplo inspirador na internet de alguém que era muito gordo e que perdeu peso através da alimentação e do exercício físico. Tu vês que aquilo é possível, no fundo aquela pessoa fez, muitas outras pessoas o fizeram. No entanto, tu vês que não tens força de vontade suficiente, ou não tens os conhecimentos suficientes, não te vês a levar aquilo a cabo, a levar aquele processo a cabo e, por consequente, não te vês a conseguir aquele resultado de perda de peso. Então, tu sabes que aquilo é possível, mas tens a crença que aquilo não é possível para ti. Por exemplo, ganhar dinheiro na internet, que foi uma coisa que eu desejei durante muito tempo. Eu via outras pessoas a fazer isso e eu sabia que era possível, mas eu tinha no fundo uma crença que aquilo não era possível para mim. Porque ou eu não tinha os conhecimentos suficientes, ou eu não tinha a capacidade, ou não sabia como fazer. E isso colocava uma barreira muito grande a eu colocar o meu esforço para fazer, porque se eu já acho de antemão que aquilo não é possível para mim, na condição que eu estou agora, já estou a dizer que aquilo não é possível. Quando eu agora encaro a situação de como pode não ser possível agora, porque caso contrário eu já teria, mas vai ser possível se eu colocar o esforço suficiente a me desenvolver até chegar lá. Então é uma visão totalmente diferente e daí que muita gente apoia que nós devemos valorizar as pequenas vitórias, as pequenas ações, porque isso tem um poder muito grande em dar-te a confiança necessária que tu precisas para fazer algo, porque tu pensas, se eu fiz aquilo, então eu também posso fazer a outra coisa. O teu cérebro pouco ou nada distingue uma ação pequena de uma ação grande. Se tu valorizares a ação pequena, por exemplo, fazer a cama, tu fazes a cama, acabas de fazer a cama e pensas, eu consegui fazer a cama, era a primeira tarefa do dia. O teu cérebro não sabe se tu fizeste a cama ou se fizeste outra coisa muito extraordinária. Ele só sabe que tu cumpriste aquilo que tu te propuseste a fazer, que era a primeira tarefa do dia. Então, uma boa forma de criares uma autoconfiança, pelo menos foi o que eu fiz em ti, é criares pequenas tarefas totalmente acessíveis a tu fazeres e ires cumprindo. Isto se tu tens uma baixa autoconfiança em ti. Mas eu tenho vídeos só a falar sobre autoconfiança e posso gravar vídeos no futuro só a falar sobre isso. A terceira coisa crucial para que tu consigas aquilo que desejas é acreditar e ter comprometimento naquilo que tu desejas. Mais uma vez eu posso ir buscar o exemplo do perder peso. Para tu te comprometeres a perder peso, não chega a tu dizeres eu quero perder peso. Tu tens que criar um plano que visa aquele objetivo e te comprometeres com o plano. O que é comprometer-te com o plano? É dizeres não a tudo que não seja o plano. Ou seja, se no plano estiver que para tu conseguires perder peso tens que cortar nos hidratos de carbono e fazer exercício pelo menos 3 vezes por semana, tudo o que não seja isso, ou seja, não fazer exercício 3 vezes por semana e comer hidratos de carbono, está a ir contra aquilo que tu planeaste. Então,
isto demonstra falta de comprometimento. Outra ideia que Napoleon Hill deixa neste livro ligado a isso é esta frase que eu achei muito curiosa. Eu vou-vos ler. Quando alguém realmente deseja uma coisa tão intensamente ao ponto de arriscar todo o futuro numa simples jogada para consegui-la, não poderá deixar de ser bem-sucedido. Ou seja, o comprometimento também passa um bocadinho por arriscar. Porque tu, ao comprometer-te naquilo, estás, como eu disse, a dizer não para tudo aquilo que não é aquilo. E tu, ao dizer não, estás a perder muitas outras oportunidades. Porque tens que fazer uma escolha. Ou segues aquilo ou não segues aquilo. Por exemplo, eu tenho uma decisão para tomar, que é ir hoje ao cinema ver o filme Missão Impossível ou ficar em casa a acabar de editar este vídeo. Parece uma decisão simples. Se eu for ao cinema ver o filme, o vídeo não vai ser editado e se calhar eu não vou conseguir lançá-lo hoje. Ou se calhar com a certeza que não consigo lançá-lo hoje. Mas, se eu ficar em casa a editar o vídeo, não vou poder desfrutar de um momento de lazer que é ir ao cinema ver o filme Missão Impossível. Estão a entender? A escolher uma coisa implica, efetivamente, negar de desfrutar a outra. E eu sei que este foi um exemplo muito bobo e um exemplo muito simples, mas se otimizarmos isso às nossas escolhas de vida, como por exemplo, que profissão seguir, que companheiro escolher da jornada de vida, e essas decisões grandes de vida, nós temos mais consciência que ao escolher uma coisa estamos a arriscar não ter a outra coisa, que também podia ser. E é isso que prende a maioria das pessoas e que no fundo me prendeu durante muito tempo. Porque é verdade que o nosso tempo é limitado, como eu disse, nós só temos 80 anos, perto disso, mais ou menos, e por isso temos que fazer escolhas. Nós não podemos ter tudo de uma vez e ter tudo ao mesmo tempo. Ao contrário do que o nosso cérebro agora está um bocadinho viciado em pensar que nós podemos ter tudo, podemos ter o descanso, podemos ter os resultados, podemos ter o trabalho, a realidade é que não é bem assim. Se nós tivermos tudo, vamos ter um pouquinho de cada coisa e não muito de muita. Então, a vida implica fazer escolhas e ter que abdicar de alguma coisa. E esta ideia que Napoleon Hill deixa no livro, que alguém que está disposto a arriscar é alguém que inevitavelmente vai ser bem-sucedido, e ele quer mesmo dizer que alguém que está disposto a seguir uma coisa, independentemente das escolhas que possam aparecer, que sejam até melhores ou atrativas, é alguém que vai ser bem-sucedido naquilo que escolheu. O problema é que realmente isso é muito difícil de fazer. Quando nós nos confrontamos com uma escolha, a decisão até pode ser rápida de ser tomada. O problema é que quando nos confrontamos com uma escolha a fazer, escolher isto ou escolher aquilo, nós demoramos muito tempo, e eu falo por mim, e eu agora estou a tentar mudar isso, a tomar uma decisão do que fazer, mas depois, rapidamente, quando aquilo já não está a agradar, desviamos para outra coisa. Então, a decisão demora a ser tomada e a mudança é rápida a ser feita e deve ser ao contrário. Quando eu desisti de ser enfermeira porque escolhi o caminho da criação de conteúdo, escolhi o caminho do empreendedorismo em consequência de ser enfermeira. Naturalmente, o caminho de enfermagem tem vantagens em relação ao caminho do empreendedorismo. E eu posso já citar algumas delas. Se calhar é um caminho mais seguro, se calhar é um caminho mais linear, se calhar é um caminho em que não há tantas oscilações ao nível financeiro. Poderei pensar nessas hipóteses. No entanto, quando eu escolho o empreendedorismo, estou disposta a abdicar daquela segurança e daquelas vantagens que tinha a outra carreira para seguir por esta, abraçando as coisas boas e más que este caminho tem, porque todos os caminhos têm coisas boas e más. E, segundo Napoleon Hill, este abraçar, este arriscar, este dizer não para uma coisa para poder me dedicar a outra, faz com que eu aumente as minhas hipóteses de ser bem-sucedida a 100%. Uma coisa muito interessante também ligado a este ponto. Nós, para fazermos escolhas, temos que nos deparar com oportunidades. Ou seja, eu agora posso escolher aquele caminho ou escolher aquele. O que acontece muitas vezes é que nós nem vemos os vários caminhos, vemos só um.
porque só aquilo é possível, porque só eu já tirei aquele curso, então só posso fazer aquilo, não posso fazer mais nada. Então fechamos completamente numa concha e já não dá para ver as outras oportunidades que estão à nossa volta. E Napoleon Hill fala disso de uma forma que eu considero genial, que é: este é um dos truques da oportunidade. Tem o hábito de penetrar pela porta dos fundos, disfarçada, por vezes de desgraça ou de derrota temporária. Então a oportunidade, aquilo que muitas vezes as pessoas desejam, eu só queria uma oportunidade, só queria um big break para poder fazer as minhas coisas. Quando essa oportunidade vem, a pessoa não enxerga. Porquê? Porque a oportunidade, como o Napoleon Hill diz, vem muitas vezes disfarçada de derrota, de fracasso. Vem pela porta dos fundos. A oportunidade que tu se calhar buscas vem disfarçada daquele despedimento inesperado que tu não estavas à espera. Daquele layoff, vem disfarçada de Covid, em que toda a gente fica no confinamento. Não é à toa que muita gente diz que conseguiu crescer as suas redes sociais, conseguiu abrir os seus negócios, conseguiu empreender na altura do Covid. Porque viu o isolamento, viu o confinamento como uma oportunidade. E tu podes pensar, mas o Covid já acabou, eu agora, se soubesse. Mas pensa, sempre vão haver novas oportunidades. Talvez o confinamento já acabou, ou melhor, já acabou mesmo, mas daqui para a frente vão haver novas oportunidades. E o que muitas vezes muita gente enxerga como desgraça e como negativo é observada por muitos, e essas pessoas é que têm o verdadeiro sucesso, como oportunidade. De pensar, eu agora estou em isolamento, posso aproveitar o meu tempo, ao invés de gastar o meu tempo agora a me distrair e a, de certa forma, viciar o meu cérebro em entretenimento, eu posso aproveitar este tempo em pensar em como é que eu vou ser útil para as pessoas, como é que eu vou abrir negócio, a pensar como é que eu vou criar a minha marca. Muita gente, efetivamente, e eu não fui uma delas, lamentavelmente, mas eu consigo reconhecer que muita gente aproveitou a altura do Covid para fazer isso. Eu nunca partilhei aqui, já partilhei a minha experiência no primeiro emprego como enfermeira. Já agora, se este é um vídeo que tu gostavas de ver, caso ainda não tenhas visto, eu vou deixar aqui o link na descrição e o card do vídeo para tu veres. É um vídeo muito forte, emocional e importante que eu fiz aqui para o canal. Mas eu não revelei nesse vídeo que toda a experiência traumática do primeiro emprego como enfermeira terminou num despedimento. A empresa teve que fazer escolhas. No final, quando terminou a zona mais crítica, a altura mais crítica do Covid, teve que deixar algumas pessoas de lado. Os prestadores de serviço foram os primeiros a ir. Não digo que todos fossem, mas eu fui uma delas que saiu. E eu, na altura, quando recebi a notícia, eu chorei. E eu odiava aquele trabalho. Eu odiava. Se vocês virem o vídeo, vocês vão entender toda a história por trás, mas parece até ridículo o facto de eu odiar tanto aquele trabalho, mas depois, na altura em que alguém me ligou e disse: olha, não vai haver horário para agosto, não contamos contigo para o próximo mês, eu comecei a chorar, porque eu vi aquilo nos primeiros minutos como: e agora? Como é que eu vou ganhar dinheiro? E agora eu perdi o meu emprego. Mas depois, e felizmente isso aconteceu, mas agora, olhando para trás, eu ainda consigo olhar para isso com mais agrado do que na altura, não é? Mas mesmo na altura eu pensei, passado uns tempos, que bom que isto aconteceu, porque realmente era um emprego que eu odiava, mas que eu se calhar nunca teria coragem de sair. Se calhar se não tivesse acontecido esse episódio, eu estaria nesse emprego que odiava até hoje. Então foi uma forma de eu me libertar daquilo. E muitas vezes esse tipo de oportunidade, esse tipo de coisas que acontecem, vem em forma de desgraça e de má notícia. Que na altura, quando nós recebemos, pensamos: ui, porque é que isto me está a acontecer e agora o que é que eu vou fazer? Mas depois, quando nós pensamos um bocadinho e mudamos o mindset para: o que é que eu tenho que aprender com isto? O que é que eu tenho que aproveitar com isto que me aconteceu? Isso muda tudo. E realmente Napoleon Hill diz que as maiores oportunidades vêm com os maiores fracassos. E eu acho, na minha opinião, que ele tem total razão em relação a isso. Todo homem é o que, pelos pensamentos dominantes, permite que a mente abriga. Ele diz que aquilo que domina os pensamentos do homem, aquilo que uma pessoa mais pensa,
é aquilo que se traduz na vida da pessoa. Então, como eu disse, tu pensas naquilo que não tens, naquilo que te falta, naquilo que são as tuas fraquezas, isso vai se maximizar em relação àquilo que são as tuas oportunidades. Mas quando tu te focas na oportunidade, te agarras a ela, e mais uma vez, também é importante saber treinar a visão e ver aquilo que realmente é a oportunidade. Te agarras a ela e consegues criar disso algo positivo, faz toda a diferença. Repara que eu já vi vários canais aqui no YouTube a criarem vídeos com muitas visualizações e muito úteis para as pessoas, sem cenário nenhum. Aliás, eu até acho que o meu cenário não é cenário nenhum, é o armário do meu quarto e a porta do meu quarto e um pouco da parede. Mas felizmente, tenho mais condições do que muita gente que nem sequer tem a câmara, nem sequer tem o microfone, nem sequer tem estas condições e pega simplesmente no telemóvel, na rua ou num sítio pouco estético e grava e fala. Porque tem algo a acrescentar. Porque a pessoa não se vai apegar àquilo que não tem, não ter o cenário, não ter o equipamento, vai-se apegar àquilo que realmente pode dar. E eu falo por mim, eu muitas vezes sinto que tenho que diminuir o meu ego, passar a ver-me numa posição mais vulnerável, passar a ver-me numa posição mais fragilizada, diria, para que dessa posição, que essa posição possa existir, ainda assim eu tenho algo a agregar à pessoa. Ainda que eu não seja a melhor comunicadora do mundo, talvez tu aches que eu me comunico bem ou talvez tu aches que eu não me comunico bem, mas eu tenho que pegar naquilo que eu já sei comunicar e continuar a comunicar as minhas ideias para que eu possa melhorar. E não me apegar àquilo que eu não sei ou àquilo que eu não tenho. Então, eu espero que este vídeo tenha servido para que tu pegues nestas ideias, reflitas um pouco e penses naquilo que tu estás a conduzir e penses um pouco na forma como tu estás a conduzir a tua vida e os teus objetivos. Resumindo tudo isto, em primeiro lugar, verificar se realmente tu estás a levar a sério os teus objetivos, verificar também se tu acreditas ou não que tu consegues concretizá-los, verificar o foco que tu estás a dar às coisas positivas e coisas negativas e verificar aquilo que tu estás comprometida, ou seja, aquilo que tu estás disposta a abdicar para fazer com que as coisas aconteçam e verificar as oportunidades que estão à tua volta, que tu talvez possas enxergar como não oportunidades, mas que na verdade são. Eu quero que tu deixes o teu comentário a este vídeo, aquilo que tu achaste, se tiraste algum insight. Se tu não tiraste nenhum insight, simplesmente ignora e voltas para a tua vida. Se sim, eu queria só pedir o teu comentário porque ajuda muito aqui a crescer o canal e já agora o teu like no vídeo. Obrigado por teres ficado até aqui. Subscreve o canal para ajudares-me a chegar aos 400 subscritores e tornares este meu objetivo possível também. Obrigado por teres ficado até aqui. Eu quero te sugerir que assistas o vídeo sobre como aumentar a tua confiança, porque é uma das habilidades, é uma das coisas mais importantes, é saber confiar em si mesmo hoje em dia. Obrigado por teres ficado até aqui, um grande beijinho e nós vemos-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!